Vamos lá, iniciando gravação. Mais alguns casos de concordância verbal. O primeiro caso que a gente tem aqui é o caso de concordância do verbo quando a gente tiver pronome interrogativo ou pronome indefinido, tá? Em situações nas quais o sujeito é o pronome interrogativo ou pronome indefinido no plural, seguido de nós ou vós, o verbo pode concordar com o pronome empregado na terceira pessoa do plural ou com o pronome pessoal, tá? Então, vamos lá. No primeiro exemplo que a gente tem aqui, a gente tem o seguinte, ó. Alguns de nós sabíamos. Então, a gente tem o pronome indefinido, alguns, depois a gente tem o pronome pessoal, nós. Então, nesse primeiro caso aqui, eu estou fazendo a concordância de sabíamos com o pronome pessoal, nós, tá? Embaixo nós temos alguns de nós sabiam. Aqui o verbo sabiam está concordando com alguns e não com o nós. Então, relendo, ó, em situações nas quais o sujeito é o pronome interrogativo ou o pronome indefinido no plural, seguido de nós ou vós, o verbo pode concordar de duas formas, ou com o pronome empregado na terceira pessoa do plural, ou com o pronome pessoal. Eu posso concordar tanto com alguns, tanto com o nós. As duas formas estão corretas, tá? Só que a gramática vai me dar duas possibilidades. Tá bem? Então, nesse caso, eu tenho duas possibilidades de concordância, repetindo, tá? Pronome interrogativo e pronome indefinido, e depois o pronome pessoal. O que é mesmo um pronome interrogativo? Coloquei aqui, ó, em laranja. Quantos, quais, quem, que são alguns dos pronomes interrogativos. O que são mesmo os pronomes indefinidos? Coloquei aqui em azul. Alguém, algo, nada, ninguém, tudo. Esses pronomes são pronomes indefinidos, tá? Então, se eu tiver pronome interrogativo ou pronome indefinido no sujeito, como é que eu faço para concordar o verbo? Depois, quando o pronome interrogativo ou o pronome indefinido estiver no singular. No primeiro caso, a gente viu que os pronomes estavam no plural, alguns, alguns. Então, aqui, como é que a gente faz quando estiver no singular? O verbo deverá ser concordado de acordo com ele, tá? Ou seja, qual de nós é capaz de causar? Algum de vocês vai ter que me ajudar. Então, algum de vocês vai e não algum de vocês vão ter que me ajudar, tá? Algum vai. Qual de nós é? Mesmo eu tendo aqui, ó, o pronome pessoal nós e o vocês, o verbo não vai concordar mais com eles, tá? O verbo vai concordar somente com o pronome indefinido. Porque aqui a gente está falando já de caso no singular. No caso anterior, os pronomes indefinidos estavam no plural, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O pronome indefinido está no plural? O pronome indefinido está no singular? O pronome indefinido está seguido de nós ou vós? Tá bem? Outros exemplos. Alguém fez isto. Então, eu tenho pronome indefinido, terceira pessoa do singular, o verbo, terceira pessoa do singular. Depois, alguns de nós. Aí aqui eu já tenho o pronome pessoal. Alguns, no plural, de nós, pronome pessoal. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Ou o verbo vai concordar com alguns, ou vai concordar com nós. Alguns de nós farão, alguns de nós faremos. Ok? Continuando.
Sujeito oracional. Quando o sujeito for uma oração inteira. Quando o sujeito é uma oração subordinada, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Fácil, tá? Exemplo que eu tenho aqui. Ainda falta dar os últimos retoques na pintura. Quais são os verbos? Falta e dar. Aí a gente pergunta para o verbo, o que é que falta? Falta dar os últimos retoques na pintura. Então, toda a minha resposta vai ser o meu sujeito. Só que eu tenho um sujeito simples aqui? Não, eu tenho um sujeito oracional, porque dentro desse sujeito eu tenho um verbo. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela faz a função do sujeito para a oração principal que ainda falta. Então, quando eu tiver sujeito em forma de oração, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Simples. Então, ainda falta dar os últimos retoques. E mesmo que últimos retoques esteja no plural, o verbo da frase principal fica no singular. Ainda falta e não ainda faltam. Beleza? Continuando. Com os verbos bater, suar e dar com numerais. O caso específico dos verbos bater, suar e dar implica sua conjugação considerando o numeral expresso na oração em questão. Por isso, bateram 12 horas, estou concordando com o numeral em questão. Deu 1 hora, então estou concordando com o numeral em questão. Soaram 14 horas, estou concordando com o numeral em questão. Mas aí, quando o sujeito estiver expresso na frase, né, quando o sujeito for o relógio, o sino, a torre, por exemplo, o verbo não deve concordar mais com o numeral, e sim com esse sujeito. Então, o relógio deu, tá? O relógio deu 13 horas e eu ainda estava dormindo. E não deram 13 horas com o verbo concordando com o numeral, porque nesse caso aqui, o sujeito já está expresso. O sujeito estando expresso, o verbo concorda com ele. O relógio deu, tá? Outros 2 exemplos. Deverão soar 3 horas daqui a pouco no campanário. Verbo deverão soar 3 horas. Eu não tenho mais aqui o relógio expresso, a torre, não tenho. Então, deverão está concordando com o numeral 3. Deverão soar 3, tá? O relógio bateu 3 horas. O relógio bateu. Bateu aqui já não está concordando com o numeral, está concordando com relógio, ok? Continuando. Verbos impessoais, tá? Tratando aqui dos verbos haver e fazer. Os verbos impessoais não fazem uma referência direta a nenhum sujeito. Então, eles são flexionados na terceira pessoa do singular, tá? O que são mesmo verbos impessoais? Coloquei aqui de vermelho, ó. Vermelho, marrom, magenta. Haver, quando empregado no sentido de existir, é impessoal. Verbo fazer, quando empregado para indicar um período temporal, ele é impessoal, tá? E verbos que indicam fenômenos da natureza também são verbos impessoais, tá? Uma coisa importante, nem sempre o verbo haver vai ter sentido de existir, tá? Pode ser que não. Exemplo, eles haviam dado a resposta correta. Aqui haver não tem sentido de existir. Eles haviam dado a resposta correta. Quem haviam dado a resposta correta? Eles.
Então, essa frase tem sujeito, não é um verbo impessoal, tá? Verbo impessoal vai dar pra gente uma oração sem sujeito. Nesse caso aqui, a oração tem sujeito, porque o verbo haver não tem sentido de existir. Mas aqui no exemplo do slide, ele tem. Havia muitos pontos a serem corrigidos no seu relatório, ou seja, existiam muitos pontos a serem corrigidos no seu relatório. Houve diversas reprovações nessa disciplina, ou seja, existiram diversas reprovações. Depois faz, quando ele também é impessoal, faz 2 horas que eu estou esperando, faz muito sol na Bahia, tá? Aqui ele está indicando um período temporal, tá? Chovia muito quando cheguei em casa. Chover aqui como fenômeno da natureza. Relampejou durante toda a madrugada. Relampejar, fenômeno da natureza. Então, são verbos impessoais, tá? Esses verbos, eles são impessoais quando eles indicarem, de fato, fenômeno da natureza, tá? Se eu digo assim, ontem choveu mensagens no meu telefone, esse chover não é fenômeno da natureza, porque não choveu de verdade, não choveu literalmente. O que choveu no meu telefone? Mensagens. Então, essa frase tem sujeito, não é um verbo impessoal. Ele só vai ser, de fato, impessoal quando ele indicar fenômeno da natureza. Ok? Então, mais uns casinhos aí de concordância verbal para vocês estudarem, tá? Vejam com calma, coloquem os exemplos numa folha, vão anotando, revejam o vídeo, tá? Para que a gente possa fixar de vez esse conteúdo. Espero que a gravação tenha ficado melhor. Comprei um microfone, então espero que vocês estejam ouvindo melhor, mais nítido, mais alto, para poder compreender ainda mais. Tá bem? Até a nossa próxima gravação. Bye, bye.